Queridos e amados irmãos, bom dia a todos. Hoje segue o último livro do Antigo Testamento e em nome de todos os professores agradecemos a Deus porque chegou até aqui neste dia, lendo e ouvindo as exposições deste grupo. Sei que para vocês é motivo de grande alegria estar lendo e aprendendo sobre a palavra do Senhor todos os dias. Parabéns a todos. Entraremos então no livro de Malaquias. O título do livro deriva do nome do autor da profecia, Malaquias. Com essa obra final dos profetas menores, Deus encerra o cânone do Antigo Testamento, em termos históricos e proféticos. Alguns sugerem que o livro tenha sido escrito por um autor anônimo, sobre a alegação que o nome Malaquias, que significa meu mensageiro, ou mensageiro do Senhor, poderia ser um título e não um nome próprio. É ressaltado o fato de que o nome Malaquias não ocorre em nenhuma outra parte do Antigo Testamento, nem no contexto fornecido pelo autor. No entanto, já que todos os outros livros proféticos identificam o seu autor historicamente no cabeçalho de introdução, podemos supor que Malaquias é, de fato, o nome do último profeta de Israel a registrar a sua profecia. A tradição judaica o identifica como um membro da grande sinagoga que reuniu e preservou os escritos da Bíblia. A julgar exclusivamente pelas evidências internas, a profecia foi escrita no fim do século V a.C., mas provavelmente durante o período que Neemias voltou à Pérsia, por volta de 433 a 424 a.C., conforme Neemias 5:14, 13 e 6. Nesse período, os sacrifícios estavam sendo realizados no segundo templo, segundo Malaquias 1, 7 ao 10, 3, 8, concluindo em 516 a.C., conforme Esdras 6, 13 a 15. Vários anos haviam se passado desde então e os sacerdotes haviam se tornado arrogantes e corruptos, segundo capítulo 1, verso 6 a 2, verso 9. A referência de Malaquias ao governador, segundo capítulo 1, verso 8, pode ser associada ao período de domínio persa sobre Judá, quando Neemias estava visitando a Pérsia, segundo Neemias 13, 6. Sua ênfase na lei, segundo capítulo 4, verso 4, coincide com um enfoque semelhante de Esdras e Neemias, conforme Esdras 7, 14, 25, 26 e Neemias 8, 18. Outras preocupações em comum são o casamento com as esposas estrangeiras, segundo capítulo 2, verso 11 a 15, conforme Esdras 9, 10, Neemias 13, 23 a 27. A retenção do dízimo, capítulo 3, verso 8 a 10, conforme também em Neemias 13, do 10 ao 14, e as injustiças sociais, conforme o capítulo 3, verso 5, e Neemias 5, de 1 a 13. Neemias foi a Jerusalém em 445 a.C., com o propósito de reconstruir os muros da cidade, e voltou à Pérsia em 443 a.C. Regressou posteriormente para Israel por volta de 424 a.C., para tratar dos pecados descritos por Malaquias, segundo Neemias 13:6. É provável, portanto, que Malaquias tenha escrito durante a ausência de Neemias, quase um século depois que Ageu e Zacarias começaram a profetizar. Como em Apocalipse 2 e 3, onde Cristo escreve sobre a situação das igrejas, aqui Deus escreve por intermédio de Malaquias para revelar a Israel o que pensa a respeito da nação. Em seu cenário e contexto, apenas 50.000 exilados havia deixado a Babilônia e regressado para Judá, cerca de 538 a 536 a.C. O templo havia sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel em 516 a.C., seguido por Neemias em 445 a.C. Apenas um século depois, o ritual religioso vazio havia tornado o coração dos judeus insensível ao grande amor de Deus por eles e levado tanto o povo quanto aos sacerdotes a se esquecerem da lei do Senhor. Malaquias, então, repreende e a condena esses abusos, acusando o povo com dureza e chamando-o ao arrependimento. Ao voltar da Pérsia,
Pela segunda vez, por volta de 424 a.C., Neemias repreendeu os judeus por esses abusos no templo e no sacerdócio, pela não observância dos descansos sabáticos e por terem se divorciado ilegalmente de suas esposas judias para se casarem com as mulheres gentias, conforme Neemias 13. Queridos, para entendermos melhor este livro, no encerramento de mais de 2000 anos da história do Antigo Testamento, desde Abraão, nenhuma das promessas gloriosas da aliança abrâmica e davídica e da nova aliança havia se cumprido em sua totalidade. Apesar de alguns liminares na história de Israel, como Josué, Davi e Josias, tudo indicava que os judeus haviam perdido as oportunidades de receber o favor de Deus, pois menos 100 anos depois de voltar ao cativeiro já havia afundado em pecado, que excediam nas iniquidades anteriores pelas quais o povo de Israel e Judá tinha sido deportado pelos assírios e pelos babilônicos. Ademais, o Messias pelo qual esperava há tanto tempo não havia chegado, e a sua vinda parecia não estar próxima. Ou seja, irmãos, o povo perdeu a esperança, e por perder a esperança, se afundavam no pecado. Daí, então, Deus usa o profeta Malaquias e escreve, portanto, a profecia conclusiva do Antigo Testamento, na qual transmite a mensagem divina do castigo sobre Israel e pelo seu pecado costumaz, e a promessa divina de que, no dia futuro, quando os judeus se arrependerem, o Messias será revelado e as promessas de Deus se cumprirão. Depois disso, Deus se calou por mais de 400 anos, durante as quais as palavras de condenação de Malaquias ecoaram nos ouvidos do povo. Só no final desse período surgiu outro profeta, João Batista, com uma mensagem de Deus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, segundo Mateus 3:2. O Messias havia chegado. Entrando no livro, irmãos, em Malaquias, do capítulo 1, do verso 1 ao 5, o amor do Senhor por Jacó. Aqui o Senhor começa dizendo para o profeta que ele os amou e os continua amando, mas eles se sentem rejeitados. Então, ele começa falando sobre Esaú, que foi rejeitado no passado porque ele havia menosprezado a bênção da primogenitura, que Deus, na sua onisciência, já havia separado para Jacó. Então, o Senhor lhe diz que ainda que Edom reconstruísse as ruínas da sua terra, ainda assim ele tornaria destruí-la, porque é um povo perverso e Deus está irado com ele. Ainda lhes dá a certeza que eles verão isso com seus próprios olhos e agradecerão o seu nome. Nos versos 6 ao 14, o Senhor reprova os sacerdotes. Aqui o Senhor usa o seu profeta para repreender os sacerdotes, pois ele não está sendo honrado por eles, e isso nos leva a pensar na negligência do seu ofício. Algo, entretanto, parece estar alheio a eles, ou, o que é mais provável, que haja uma ironia na sua pergunta para Deus. Então, como estamos desprezando o Senhor? Esta era a pergunta dos sacerdotes ao profeta. Queridos, Malaquias pronunciou a sua profecia em forma de debate, empregando o método de perguntas e respostas. As acusações do Senhor contra o seu povo são respondidas com frequência, com perguntas cínicas do povo. Em outras ocasiões, o profeta se apresenta como o advogado de Deus no processo legal e propõe perguntas retóricas para o povo com base em suas críticas provocadoras. Malaquias, então, acusa os sacerdotes e o povo de pelo menos 6 pecados deliberados. Primeiro, rejeitar o amor de Deus, segundo o capítulo 1, de 2 a 5. Segundo, recusar dar a Deus a honra que lhe é devida, do capítulo 1, do verso 6 ao capítulo 2, verso 9. Terceiro, desprezar a fidelidade de Deus, capítulo 2, do 10 ao 16. Quarto, redefinir a justiça de Deus, capítulo 2, 17 a 3 e 6. O quinto, roubar das riquezas de Deus, segundo o capítulo 3, do verso 6 ao 12. E sexto, ultrajar a graça de Deus, segundo o capítulo 3, do 13 ao 15.
Em 3 interlúdios, o profeta anuncia o castigo divino. Primeiro, sobre os sacerdotes, no capítulo 2, verso 1 e 9. Segundo, sobre a nação, do capítulo 3, verso 1 a 6. Terceiro, sobre os remanescentes, do capítulo 3, do verso 16 ao capítulo 4, verso 6. Aqui no capítulo 1, falando sobre os sacerdotes, eles negligenciavam a sua função, sem amor e sem compromisso, simplesmente um ritual. No capítulo 2, dos versos 1 ao 9, o castigo dos sacerdotes. Até aqui o Senhor mostra seu desprazer e diz que seriam amaldiçoados se não mudassem suas atitudes. Deus queria que a linhagem levítica não desaparecesse. Ele havia feito uma aliança com a tribo de Levi e prometido que jamais lhe faltaria um descendente como seu representante na classe sacerdotal. Mas estes sacerdotes poderiam até ser eliminados para que as demais gerações não fossem contaminadas nem envergonhadas pelas suas atitudes. Deus usa palavras bem carnais para mostrar que o que poderia fazer com eles para envergonhá-los e assim devolver a eles sua sujeira. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Do versículo 5 ao 7 do capítulo 2, o Senhor fala que sua aliança com Levi foi de vida e de paz, mas especialmente aqui, se referindo a Finéias, em Números 25, 12, neto de Arão, que mostrou seu zelo pelo Senhor, quando Baal-peor matou os israelitas e sua mulher medianita para extirpar a raiz de idolatria do acampamento de Israel. Por isso Malaquias escreveu que pelo temor do Senhor a verdadeira lei esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou com ele em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele era o exemplo do sacerdócio que Deus queria ver outra vez no meio do seu povo. O verdadeiro sacerdócio é reafirmado. Os lábios dos sacerdotes devem passar o verdadeiro conhecimento e a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nos versos 8 e 9, Malaquias volta agora a fazer a comparação do que é o sacerdote, do que Deus quer e o que ele vê ali. Eles estavam instruindo o povo de maneira errada, levando ao pecado e afastando de Deus, violando a aliança do sacerdócio feita entre eles e seus antepassados. Por isso, eles já estavam sendo desprezados e humilhados diante do povo, pois não guardaram os retos caminhos e foram parciais em seus julgamentos. Cabia aos sacerdotes o cargo de juiz das causas do povo. Dos versos 10 ao 16 do capítulo 2, advertência contra a infidelidade conjugal. Parece ser o próprio profeta que repreende seus colegas sacerdotes e o povo de Judá que estava profanando a aliança dos seus antepassados com Deus, se casando com mulheres estrangeiras, pois era uma deslealdade também entre eles mesmos, de uns para com os outros. O Senhor eliminaria o homem que continuasse nessa prática, tanto o homem do povo quanto um sacerdote, e também quem apoiasse o homem que cometeu tal erro. O profeta continua dizendo que não adianta nada os lamentos, nem as súplicas, nem as ofertas diante do Senhor, porque eles continuavam na prática do adultério e do divórcio, repudiando a primeira esposa, a esposa legítima, a mulher da sua mocidade, e se casando com outra. Aquele que cobre de violência as suas vestes, ou o homem que cobre de violência, como se cobre de roupas, ou cobre sua mulher de violência, significa ferir a esposa legítima ao tomar outras mulheres. A veste seria um símbolo da primeira esposa, e violência um símbolo das duas esposas, pois o repúdio e a poligamia seriam como uma violência contra a esposa legítima. No verso 17, os sacerdotes cansavam o Senhor com suas palavras, principalmente quando distorciam sua justiça. Por isso, Deus segue dizendo sobre a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo, ou o dia do julgamento. No capítulo 3, dos versos 1 ao 5, Cristo em Malaquias. As últimas palavras proféticas do Antigo Testamento ainda revelam esperança na vinda de Cristo, o Messias. Malaquias fala de dois mensageiros,
o mensageiro que procedia Cristo, identificado no Novo Testamento como João Batista, segundo Mateus 3, 11, 10, 14, 17 e 12, segundo Marcos 1, 2, Lucas 1, 17, 7, 26 e 27, e João, capítulo 1, versículo 23. E Cristo, o mensageiro da aliança, segundo o próprio Malaquias, capítulo 3, verso 1. O livro de Malaquias encerra o Antigo Testamento e marca o início de 400 anos de silêncio profético. No entanto, Malaquias deixa aos seus leitores uma marcante proclamação: aquele que vocês desejam virá. Nos versos 6 a 12 do capítulo 3, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Aqui a lei falava sobre os dízimos, segundo Levítico 27, 30, número 18, 21, 24, Deuteronômio 12, 5 ao 7, 14, 22, 29. E os sacerdotes sabiam disso. No caso de Malaquias, parece que não havia dízimo sendo dado pelo povo para manter a casa de Deus, conforme Neemias 13, 10 e 12. E isso, em parte, era culpa dos sacerdotes, que por negligenciarem seu ofício, estavam desmoralizados. Eles estavam negando o dízimo, incluindo o dízimo dos dízimos, e as ofertas que eram dadas no templo, como o meio ciclo que era o imposto do templo, e as ofertas pacíficas, ofertas de manjares, de holocaustos e as primícias. O roubo era punido pela lei, quanto mais em se tratando das coisas de Deus. Deus não precisava de sacrifícios de animais, de pão, de trigo, nem de dinheiro, mas esta era uma lei criada por eles mesmos para fazer com que seus servos fossem mantidos pelo serviço que prestavam a eles e para que seu povo pudesse ser abençoado no seu trabalho e na sua vida financeira. Mas eles se desviaram dos seus estatutos, porque não conheciam as implicações espirituais de tudo isso. Ou seja, irmãos, o desprezo pela lei do Senhor fazia com que os sacerdotes perdessem a moral e a credibilidade ao povo. E o resultado disso era uma bagunça geral, tanto dos sacerdotes como o povo, ao que se refere à lei e os mandamentos. Deus aqui promete punição aos infratores. Os versos 13 ao 18 do capítulo 3, a diferença entre o justo e o perverso. Deus julgará os que praticam o mal, porém salvará e recompensará os que o honram. O serviço fiel a Deus será lembrado e recompensado. Entrando no capítulo 4, eu começo com uma pergunta. Em que aspectos João Batista cumpre a última profecia de Malaquias, em que Deus promete enviar o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor? E aqui temos a resposta. A identidade e o significado do Elias de Malaquias tem sido alvo de debate. Essa profecia foi cumprida em João Batista ou ainda será cumprida? Estaria Deus anunciando a reencarnação de Elias? As evidências parecem estar a favor de enxergar essa profecia de Malaquias como cumprida em João Batista. Não apenas o anjo anunciou que João Batista iria adiante do Senhor no espírito e do poder de Elias, segundo Lucas 1,17, mas também o próprio João Batista afirmou que não era o Elias, segundo João 1,21. Assim, João foi semelhante a Elias, anteriormente em espírito e poder, e exteriormente em seu modo de vida independente, austero e não conformista. Se os judeus recebessem o Messias, João seria o Elias a qual o profeta se referia, conforme Mateus 11, 14, 17, de 9 ao 13. Se rejeitassem o rei, outro profeta semelhante a Elias seria enviado no futuro, talvez como uma das duas testemunhas, conforme Apocalipse 11, 1 a 19. Queridos, o capítulo 4 de Malaquias, há uma correlação entre Mateus capítulo 3, sobre o dia do Senhor. No verso 1 do capítulo 4 está escrito: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Verso 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerro solto do curral. Aqui, irmãos, há uma correlação
da mensagem do Senhor através do profeta João Batista, pois na mensagem de Malaquias ele dizia que o reino do Senhor estaria próximo. E mais de 400 anos depois, João Batista aparece dizendo que o reino do Senhor tinha chegado. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, está escrito: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. A parte B do verso 11: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui João Batista faz a mesma menção de Malaquias capítulo 4. Eu finalizo dizendo que tudo que Deus promete, Ele cumpre. O povo estava desanimado, sem esperança. Mas ainda havia esperança para todo aquele que praticava a justiça. E hoje, meus irmãos, somos prova viva que Deus cumpriu a sua promessa. Neste livro, o Senhor trouxe uma mensagem de esperança sobre a vinda do Cristo, o Messias. Também chamou o povo ao arrependimento, povo esse que achavam que simplesmente um ritual era o bastante para agradar a Deus, mas o coração estava totalmente longe. E finalizando, trouxe consolo para os remanescentes fiéis. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.